Olá, pessoal, vamos lá? Bom, professora Júnior na área, eu venho aqui para poder atualizar vocês em relação à prova discursiva do CESP. Eu estou exatamente falando da prova discursiva de conhecimentos atuais, tá bom? A gente vai falar sobre isso daqui. E aqui vocês estão vendo a imagem, na verdade, de um trecho do edital do Tribunal de Justiça do Pará, né, cuja prova preliminarmente acontece dia 19 de janeiro, preliminarmente. Não sei se vão mudar essa data, mas vamos lá. Primeira questão, né, para você poder entender a prova discursiva, é muito importante, ela tem um alto valor, ela vale 30 pontos, pelo menos neste concurso. A banca te deu o mínimo de linhas e o máximo neste concurso. Mínimo de 20, máximo de 30 linhas. Você acha que tem alguma preferência pelo mínimo ou pelo máximo? Sinceramente falando, não, tá? Sinceramente falando, não. Vai depender da tarefa que você tem e da forma como você vai desempenhar essa tarefa. A banca quer uma discursiva sobre temas da atualidade. Então, vamos prestar atenção. Aqui eu trouxe 4 dicas bem importantes sobre estes temas. Eu vou aqui ainda no edital, lá no programa, certo? Lá na página 37 deste edital, para eu falar com vocês sobre, dentro daquele programa, os assuntos de que o CESP gosta mais, tá bom? Então, observando aqui o nosso programa, olha só. A banca diz que vai cair atualidades para você, não é, na prova discursiva, e ela vai cobrar tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como segurança, transporte, política, economia. Bom, isso aqui é tudo, tá certo? Mas de que o CESP gosta mais? Bom, em primeiro lugar, segurança. É o tema preferencial do CESP. Como assim, professora? Principalmente segurança vinculada a relações internacionais. Vamos considerar, gente, que no momento em que eu estou gravando este vídeo, não é? A gente está exatamente gravando no momento em que o mundo está em ebulição por conta de algumas políticas neoliberais. Então, essas políticas têm trazido alguma insustentabilidade para alguns países. Nós temos, então, uma convulsão social no Chile muito forte, uma convulsão social no Equador muito forte. Temos Pequim não, Hong Kong, por questões também aí já um pouco mais ligadas à repressão, né, do governo chinês, tá? Ali já é uma outra questão, mas nós temos rebelião, algumas revoltas populares acontecendo na França, também acontecendo na Espanha. Então o mundo está assim passando por alguma ebulição. Isso passa a ser preferência do CESP? Sim, é claro que o CESP vai escolher temas que vão entrar no início do ano, tá? Não tenham dúvidas sobre disso. Mas se a prova fosse hoje, isso implicaria vocês dominarem os motivos dessas revoltas populares. E como que isso tem a ver com a segurança, tá? O CESP ele gosta muito do assunto segurança, pessoal, tratado às vezes fora do Brasil, é a preferência dele. Não que o CESP também não queira que você vá tratar, por exemplo, o que acontece nas prisões brasileiras, né? O CESP tem uma pegada muito pró-direitos humanos, isso é importante você anotar, não é? Você que vai fazer concurso público, deixe de lado a tua questão política e pense apenas na prova. Então, se você fizer uma pesquisa das provas do CESP, você vai ver todo um apelo aí em relação ao respeito aos direitos humanos, independente do que a gente pensa ou do que qualquer pessoa considere. Mas é concurso público, então você tem que pensar como a banca pensa, não dá para ser diferente. Mas, dentro, né, desses assuntos aqui, em 2019, pelo menos, né, 2019, só para dar uma dica a vocês, 2019 foi um ano que houve muito poucas provas discursivas de conhecimentos atuais, tá, gente? A gente teve muita prova discursiva de conhecimento específico, né? O turma de redação trabalhou muito com conhecimento específico. Basicamente, a gente só teve a prova da PRF sobre atualidades do TJ do Paraná, não é? Que vai ter resultado no dia 30. Naturalmente, eu vou trazer para os alunos do curso, vou comentar algumas coisas que tem em rede também sobre aquela prova. O tema daquela prova foi cultura, tá bom? Foi cultura. O tema da PRF teve a ver com educação, que é outro tema caro, perdão, para o CESP. Aqui a questão da cultura foi o acesso à cultura, tá? O CESP gosta muito dessa parte aqui de acesso à cultura, né? Das pessoas. Como é que está o acesso à cultura? A questão, por exemplo, da censura, como que isso tem acontecido no Brasil mais recentemente, se tem acontecido, não é? Como que a sociedade recepciona a cultura, por exemplo, num país polarizado. Então,
Isso aí tem sido bastante assunto, perdão, foi o assunto que apareceu aqui em 2019. No início de 2019, a banca falou sobre educação na prova da PRF, naturalmente sobre educação no trânsito. Ela localizou, tá bem aqui, educação no trânsito. Mas educação é um assunto que você precisa estudar, porque o SESP, quando monta seus tópicos, normalmente o último tópico dá margem para você falar sobre o assunto educação. Como, por exemplo, uma proposta, uma medida contra alguma coisa que está ruim, ou uma medida de prevenção para que determinada coisa não aconteça. Então, se usa bastante esse assunto educação nesse sentido. Então, é um assunto que é coringa, você tem que marcar aqui para você sempre dominar, tá bom? Mas como eu disse para vocês, em 2019, a gente quase não teve provas discursivas do SESP. 2018, a gente teve uma variação, sim, de provas discursivas de conhecimentos atuais, mas em número bem menor do que em 2017. Portanto, se você for estudar provas anteriores do SESP, em vez de você entrar no site do Sebrasp, não é, que agora é um site novo, entre em 2017 e confira as provas do SESP. Você vai ver, na verdade, aqui eu vou antecipar bastantes questões que você vai achar aqui. Em 2017, o SESP variou muito as suas temáticas, né? Ele trabalhou todas as suas principais temáticas, tá bom? Por exemplo, desenvolvimento sustentável, vou achar? Sim, claro, não é? É um assunto que o SESP gosta bastante, trabalhar com a questão da preservação das florestas, trabalhar com a questão do clima, tá certo? Você precisa ler sobre isso, precisa entender isso, né? Entender o que são cidades sustentáveis, ah, entender o que é aquecimento global, tem que ter um conhecimento disso, não pode ir para essa prova, tá certo? Sem esse conhecimento. Então, são assuntos caros, não é? A prova do SESP. E vamos lembrar que vocês vão fazer a prova de redação de vocês do TJ Pará, exatamente na entrada do ano. Quando nós temos no Brasil muitos problemas ligados a fatores climáticos. Né? Então eu vejo sempre o SESP jogando temas relacionados a desenvolvimento sustentável muito início de ano. Por quê? É o momento em que nós temos chuvas torrenciais em algumas regiões do Brasil, inundações, mortes, não é? Tem todas essas questões. Tá? A menos que o ano entre com muita violência. Aí a violência é o assunto preferencial, segurança é o assunto preferencial do SESP sempre. Tá bom? Pessoal, também temos que entender sobre sociedade, novas tecnologias, os assuntos preferenciais da banca também, tá? Em que sentido aqui? Principalmente ligado à questão do consumo. Você vê que tem a ver com o desenvolvimento sustentável também, de certo modo. Sim, nós temos uma sociedade altamente consumista. O SESP pode perguntar as causas do aumento desse consumo, as consequências, tá certo? E medidas para você educar a sociedade, não é, para o consumo sustentável. Então, estes são os assuntos principais. Vocês vão ver que, por mais que vocês rodem, o SESP vai cair bastante aqui, tá? Questões também ligadas, ó, a direitos básicos, direitos fundamentais. O SESP adora. E o direito preferido do SESP é a liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Provavelmente o SESP deve misturar essa ideia de liberdade de expressão com o assunto tecnologia, porque nós vamos entrar agora no momento em que eu gravo a aula, não é? Que é exatamente final do mês de outubro, a gente vai entrar numa CPMI ou numa CPI de fake news. E esse assunto então vai vir à baila novamente, tá? Então muita atenção a isso aí, tá bom? Pode ser que a gente tenha alguma coisa ligada à justiça, nas provas também do SESP, uma vez vocês vão fazer prova para o Tribunal de Justiça, né, as interferências que a justiça no Brasil sofre, certo? Ou se a justiça é acessível às pessoas, né? Temos ligado à acessibilidade, tá certo? Então, de olho. Bom, acho que falamos de várias questões aqui. Eu sei que eu apontei, vocês podem ver que alguns eu pulei, não é de propósito, mas a maioria eu apontei que é para você estudar, para você aprofundar esses assuntos, ler sobre esses assuntos. No nosso curso, no Turma de Redação, a gente vai trabalhar cada um desses temas dentro do que vem sendo cobrado. A gente pega os assuntos, aprofunda esses assuntos aí para abordagem. No SESP você também não precisa, tem que lembrar disso, não precisa ir tão a fundo, mas é importante que você conheça as inter-relações
de causas, consequências e soluções. Isso é que é mais importante. Se fosse Fundação Carlos Chagas, a gente teria que aprofundar muito, tá? Tudo bem? Bom, então aqui tá uma dica importante para você saber. Outra dica interessante, né? Aqui já fugindo um pouquinho dessa questão, vamos falar sobre questão relacionada à introdução, né? Às vezes alunos perguntam. Não, perdão, antes de eu mexer com isso. Júnior, sobre o texto base. Eu posso retirar informações desse texto que vem aqui, esses textos que o SESP apresenta? Uma dica importante que você tem que prestar atenção aqui. Ao seguinte. Se a banca escrever isso aqui, que as informações precedentes têm caráter unicamente motivador, esqueça o texto precedente porque não vai te ajudar. Esqueça o texto precedente, não vai te ajudar. Então ele é unicamente motivador. Você vai trabalhar os seus tópicos temáticos, tá bom? Então esqueça a ideia do texto motivador. Você não pode tirar ideias daqui de cima, tá? Senão você vai ter problema, tá bom? Porém, preste atenção agora neste enunciado aqui. Considerando as ideias precedentes nos fragmentos textuais apresentados anteriormente. Quando a banca pede para você considerar ou partir das ideias precedentes, você deve ler as suas ideias. Inclusive, eu recomendo que você aproveite alguma coisa dessas ideias, porque é natural que a banca possa colocar no padrão de resposta, que ela depois vai usar para corrigir a sua redação, né? Que ela possa usar alguma coisa presente no texto acima, tá? É natural que isso aconteça. Houve um concurso em que isso aconteceu e a banca praticamente quase que copiou o texto precedente. É claro que você não vai copiar o texto, você vai aproveitar a ideia se ela falar para você partir daquelas ideias ali. Igual essa prova aqui do STJ, foi uma prova até que o curso acertou o tema, tá? O turma de redação. Quando eu falo acertou o tema, gente, para não colocar nesse vídeo demonstrativo todas as provas, dentro do nosso curso, assim que o aluno entra, eu já mostro no meu canal também, Júnior Andrade, se você procurar, você vai ver os nossos alunos tendo resultados muito bons. Deixa eu ver se tem algum material aberto aqui, que aí eu consigo mostrar para vocês alguma coisa. Aqui a aula subindo, né? Deixa eu ver se eu consigo um material aberto para vocês aqui. Peraí. Só para eu ir falando, não é que eu vou ficar provando toda hora isso não. Mas eu gosto de mostrar para o meu aluno, né? Quando eu falo para ele, olha, quando eu falo uma coisa, aqui no Turma é um curso em que a gente abre o material para o aluno e mostra os resultados, né? Dos temas que nós acertamos, do resultado dos nossos alunos estão indo bem, se estão indo mal, tá certo? Então a gente gosta de mostrar. É claro que a maioria vai bem, a maioria que tem provas corrigidas com certeza vai bem, né? Então aqui, quando tá abrindo a aula 1 do TJPA, eu vou comentando com vocês outras dicas, daqui a pouco eu já volto aqui. Bom, então, gente, aqui você teria que, na verdade, considerar essa ideia precedente, tá? Bom, terceira dica. Faça introdução ou não. Por que eu estou contando essa história da introdução para vocês? Galera, eu, Júnior Andrade, dou aula há 20 anos para concurso, mais de 20 anos, na verdade. Então, tudo que tinha que correr por debaixo da ponte dos concursos públicos eu já vi correr. Em 2018, como eu disse para vocês, né, 2017 foi um ano que você pode pesquisar muitos temas da FCC, você vê os temas preferenciais sendo trabalhados aqui, é um dos últimos anos que houve concurso em massa. 2018 começam a escassear os concursos públicos, de certo modo, e aqui você tem mais variação estrutural, a banca vai aproveitar para poder fazer testes. Então muita gente entendeu que a banca tinha mudado o seu perfil de redação. Na verdade, ela não mudou, não. Isso já era antigo. É que em 2018, ela tendo menos provas, essas variações ficavam mais visíveis para os professores. Então surgiram textos na internet falando o seguinte: olha, agora o SESP exige introdução, desenvolvimento e conclusão. Alto lá. Não é bem assim, não. Vou explicar para vocês o que acontece. Vou pegar aqui este tema da Polícia Rodoviária, que foi da prova do escrivão. Já está até aberto aqui, né, enquanto eu estou abrindo meu material lá. Preste atenção. Tudo vai depender, gente. O normal, vocês já sabem que é responder os tópicos na ordem, com precisão, não é isso? A maioria de vocês sabe disso e a maioria dos cursos de redação vai falar isso para vocês.
Até aí o básico que você e a torcida do Flamengo, ou seja, todo mundo, torcida do Flamengo, Corinthians unido, você tem que saber. Né? Quer dizer, todo mundo junto tem que saber isso. Mas, preste atenção, existem questões que vão além disso. Por exemplo, você tem que ler com muita atenção os enunciados. Por quê? Nesta prova do escrivão, por exemplo, a banca pediu para considerar os textos, né? Perdão, não considerar os textos, eles eram unicamente motivadores, e pediu para redigir um texto dissertativo sobre este tema central. Isso aqui tem toda a prova do SESP, tem um tema central. Você precisa necessariamente fazer uma introdução sobre este tema central? Não, necessariamente não. Mas você tem que prestar atenção a partir daqui. Veja que aqui a banca pede para o candidato se posicionar de forma clara e fundamentada a respeito da redução da maioridade penal e discutir estes aspectos aqui, tá bom? Muita gente que não tinha essa informação foi direto para esses aspectos e não trouxe o posicionamento, tá? Não trouxe porque não prestou atenção. Sabe o que aconteceu? Naturalmente, elas não estão na Polícia Federal. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu trouxe. Isso, tá aqui. Nosso material. Que é o material da aula 1 do curso. Então, deixa eu ver se eu acho uma redação que tratou disso. Vocês vão ver, cheio de material aqui, de redações anteriores, né? A gente fala de resultados. Olha só, aluno tirou 9,93 na redação valendo 10, né? Então, tem de tudo. Tá vendo? Olha os nossos alunos, ó, 19, que prova, deixa eu ver, TRF1. Isso aqui são os mais antigos, mas que eu fui lá em 2017 porque é onde havia uma variedade maior de texto. Prova da Polícia Rodoviária Federal, aluno com total aqui está lá no material. Eu queria pegar isso aqui. Olha só, esse aluno da Polícia Federal que também tirou total na macroestrutura. O que ele fez? Se você observar, lá naquele enunciado da Polícia Federal, havia apenas 3 itens. Olha o que a banca maldosamente no resultado fez. Colocou um item 2.4, que era o posicionamento claro, em defesa de ponto de vista favorável ao contrário à redução da maioridade penal. Ela pediu esse posicionamento. Então, pessoal, o aluno fala, então tinha que estar na conclusão, alto lá. Quando a banca te pede um posicionamento em relação a alguma coisa, se você colocar na introdução, tudo bem. Se você colocar na conclusão, tudo bem. Se você fizer acompanhar algum dos tópicos, tudo bem. Foi o que aconteceu com o nosso aluno, com o Fredson Barreto, né? Que hoje, ou ele está na Polícia Federal ou na Polícia Rodoviária, acho que ele está na rodoviária, porque ele passou nos dois. Então, o que nós temos? Aqui no item 2.2, o Fredson ele redigiu o item 1. Quando ele foi redigir o item 2, redigiu o item 2 e se posicionou logo depois. Ele trouxe esse posicionamento aqui logo depois. Podem ver, ó, que todos os tópicos da banca deu até os 4 pontos. E olha quanto o posicionamento valia. Valia muito mais do que os outros tópicos. E veja que no enunciado, vou mostrar para vocês, deixa eu voltar aqui. A banca só colocou o valor, olha, colocou. O valor do posicionamento aqui, que muita gente não viu, tá? Júnior, mas aí tendo os 4 pontinhos aí, eu já vou saber. Só se o cara for muito tonto, né? Não enxergar isso daí. Será? Vou te mostrar outra prova, a prova do STJ. Eu disse para vocês, esse tema do STJ, nosso curso acertou. O que não é difícil acertar os temas do SESP. Como eu disse para vocês, o SESP adora liberdade de expressão, né? Daqueles assuntos ali, a gente vai recortando. O SESP trouxe, em 2018, essa nova forma, como diz as pessoas que é novidade, de trabalhar, preste atenção, de trabalhar a estrutura do texto. Aí os alunos olharam e falaram, professora, o SESP mudou completamente. Eu falo, calma, vamos lá. Aqui a banca pediu para considerar as ideias precedentes, para se falar sobre liberdade de expressão, não é? Havia um texto aqui antes, vou mostrar para vocês, tá? Falando primeiro sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Falei com vocês que o SESP ama direitos humanos. Se você não gosta, então, ou você não faz concurso, né? Ou desiste dessas bancas. Mas que direito humano é seu, né? Também. Então aqui ele traz para você, aqui traz o Código Civil, né? Tratando do assunto, desse assunto, tá? E traz aqui outro texto, um texto da Carta Capital, trabalhando a liberdade de expressão, tá bom?
Então ele diz, olha, considerando as ideias anteriores, porque bem ou mal você vai tocar nas ideias anteriores. Pediu para você redigir um texto dissertativo sobre este tema. E trouxe isso aqui. Ao construir seu texto, apresente um exemplo de situação em que a emissão de opinião, um exemplo de situação em que a emissão de opinião no meio digital pode implicar abuso de direito. Primeira questão. Segunda, e discuta maneiras de prevenir ou coibir esse tipo de comportamento. Segunda questão. Então aqui existem dois tópicos, bem ou mal. Um exemplo de situação em que a emissão de opinião no meio digital pode significar abuso de direito e discutir maneiras de prevenir ou coibir esse tipo de comportamento. A banca te pediu essas duas coisas. Gente, a banca não pediu para você dar opinião sobre nada, não pediu uma introdução, nada disso. Mas não se começa texto pela metade. Como é que você vai começar o texto com um exemplo? Neste caso, a introdução se mostra obrigatória. Você teria que falar sobre liberdade de expressão, depois falar sobre abuso de direito e depois partir para uma situação em que a pessoa, pensando em exercer a liberdade de expressão dela, vai cometer um abuso de direito, tá? Aí você entraria aqui, de fato, nessa parte. E é claro que a banca, atenção, ela privilegiou alunos que entenderam essa estrutura. Por isso que tem que treinar, entendeu, gente? Por isso que tem que treinar. E aí, minha dica final para você tem a ver com coerência e coesão, não é? Peraí que eu abri aqui no curso de novo, mas vou chamar atenção aqui. O que explica, né, os alunos tirarem notas altas em concurso público. O nosso curso, tanto que você ingressando no curso, você vai ver as redações com notas altíssimas, né? Temos aqui uma redação, por exemplo, da Polícia Rodoviária Federal, foi uma redação feita em 2019, é a última redação sobre o assunto, porque existem outras discursivas, gente. Por exemplo, tem discursiva do Ministério Público do Pará, né? O CESP que fez. Temos alunos com notas altas? Temos. Inclusive, das questões que apareceram ali, na prova de procurador, a gente acertou duas questões discursivas daquela prova. Tem até o áudio, eu coloco até o áudio da aluna comentando no curso. Mas vamos ao que interessa aqui. Por exemplo, aqui foi uma prova da PRF. Vocês vão ver o aluno conseguindo total em todos os tópicos temáticos, tá? Tá lá no nosso curso, tem no nosso e-mail, né? Para o aluno falar, isso aqui é uma colagem, não, tá bom? Quem fica falando essas coisas presta desserviço a quem precisa passar em concurso público. Vejam que não é difícil. Mas o que levou esse aluno da PRF, né, nessa redação que vocês estão vendo aqui, a conseguir o total dos pontos aqui em todos os itens, assim como outros alunos também do curso? Atenção a um critério que tem sido cada vez mais avaliado no CESP. É aquilo que eu sempre digo para os meus alunos, né? Vocês vão encontrar temas difíceis no CESP? Não, o CESP tende a cobrar as coisas que estão na cara, para falar a verdade. Por isso que quando a gente fala que acerta temas, né, a gente acerta mesmo porque às vezes as questões são muito na cara, tá? Não tem muito para onde fugir. Mas por que alguns passam e outros não? São detalhes. Coesão e coerência, por exemplo. Eu vou falar de coerência. Vou dar uma dica de coerência. Coerência é um assunto muito amplo. O que é coerência? Coerência é harmonia. Coerência é combinação. Que vai existir desde a gramática até a estruturação do seu texto, até as suas escolhas para responder os assuntos que estão previstos ali para você. Por exemplo, quando você for estudar para o CESP, qualquer um daqueles assuntos, você viu os assuntos preferenciais, não viu? Ótimo. Procure estudar causas, efeitos daqueles problemas e possíveis medidas para você mitigar os problemas, tá? Muita gente faz redação apresentando causas, efeitos e medidas, sem raciocinar suas escolhas. O ideal, por exemplo, é que você, ao propor as medidas, que você saiba combinar as medidas com as causas que você apresentou. É um dos pontos altos da coerência. São muitos pontos, tá, gente? São vários pontos que a gente trata no curso. Mas um dos pontos é este. É você saber combinar essas questões que você traz no texto. Sem essa combinação, não adianta só escrever. Eu coloquei tantas causas, poxa, a banca não me deu a nota que eu merecia. Pois é, não fique lamentando não. Vem estudar conosco, turma de redação. Deixa eu ver se eu trouxe aqui uma janelinha do turma só para te mostrar como é que está o nosso curso, né, que está subindo a aula. Vamos lá para a vitrine do curso para você entender. No turma de redação, a gente propôs
né? Você vai achar a turma de redação, www.com.br. A gente propôs aqui, está na nossa Black, né? Que não é mais Friday, a gente até antecipou a Black para ajudar. Você vai pagar em até 3 vezes, 56,25 ou é até 12 vezes, né? O valor cheio do curso, com descontão. O curso vai sair de 225 para 168. Então, 5 redações, correções comentadas, a teoria atual, né, da estrutura privilegiada pelo CESP, dia 30, depois do dia 30, não dia 30, mas depois do dia 30 de outubro, ou seja, início de novembro, eu vou trazer aí a atualização a partir das correções do TJPR, que com certeza teremos alunos aprovados no TJPR, isso é fato, não é? E você, inclusive, vai ganhar o bônus de português em provas comentadas, provas atuais. São mais de 20 provas de português comentadas aqui para você estudar para o CESP com ênfase em interpretação, inclusive. Por que eu tive que colocar esse bônus aqui? Porque senão meus alunos fazem excelente redação, a redação não é corrigida porque o danado não conseguiu alcançar a nota mínima. Então, empurrando ele no português, quem sabe ele vai, não é? Então, aqui de presente para você. Acesso ao curso até a data da prova, tá? Quantas vezes você quiser, você acessará o curso. Sua redação é corrigida em 48 horas, não precisa ter uma agenda fixa. Se você gosta de escrever aos sábados, problema seu. Escreva sábado, segunda-feira a redação está na sua área do aluno, tá? Excelentes corretores, aula sempre focada naquilo que a banca mais cobra de você, tá bom? Beijo grande, tá? E te vejo no curso.